A boca, o final de boca, achei muito diferente dos demais. Essa última rodada foi um Junmai. O Junmai também, igual ao Honjozo, ele é um saquê básico. Porém, ele é um Junmai Chokarakuchi, extra seco, né? Então, é um saquê, um Junmai persistente, ele é gritante, tá? Só que nesse par eu acho que o molho acabou em evidência, né? E o saquê ele deveria tirar isso. Uma coisa curiosa é que ficou por último um saquê que não é tão refinado como os demais, isso também era perceptível, mas que não significa que seja pior, né? Ele tem o seu momento, isso é muito interessante, porque uma coisa que me incomoda, em geral, nas degustações é que as pessoas endeusam demais os produtos. Não, os produtos são os produtos e eles têm os seus momentos, é isso, né? E isso eu achei muito legal, ele entra no momento certo. Cada um tem um paladar bem diferente, como a gente pode ver hoje, né? E realmente a gente não tem como apontar um melhor saquê, ok? Então vou chamar agora o chefe Carlos Ribeiro. Todo mundo levinho, né? Querem mais tomar mais uma rodada? Vamos lá, mais uma rodada. A gente pode fazer a sétima, né? Tô achando que vocês não estão voando ainda no saquê. E aí, Alexandre, como é que foi entrevistar essa gama de super pessoas que opinam forte, feras, que a gente tinha comentado anteriormente? E aí, como é que se sentiu fazendo uma degustação para um público tão privilegiado? Olha, sinceramente, eu fiquei bastante nervoso. Opa, né? Então bebe mais. Deveria beber, né? Mas eu acho que o comentário de cada um hoje, e com certeza ao público também, foi de uma importância tremenda, né? Porque houve divergências também, né? De opiniões. Sim. Mas eu acho que é isso, gosto, né? Não se discute, né? Cada um. Eu gostaria de ouvir um pouco a Shisato. Hai? Então, Shisato, conta pra gente o que você achou, não é, dessa degustação com tanta gente de áreas diferenciadas. 皆さん意見がそれぞれ自分で意見を持ってるっていうことは私はいいと思いました。なんていうのかな、まあこればかりやっぱりね好き嫌いがあるので。ね、やっぱり私がお酒を勉強するときに習ったのは要するにどんなお酒でも要するに日本食お米に合うご飯に合うものであれば、どんなものでも合うっていうのをいつも私は先生から教わってたので私もこれに合わないとかっていうのは多分ないと思うんですけれども日本食だったらね。でも私が今思ったのは皆さんその意見がちゃんとしててやっぱりワイン日頃ね皆さんワインとかいろんなものを飲んでいらっしゃるからやっぱりそういうちゃんと意見があってやっぱりそういう知識があって私は素晴らしいなっていうのを思いましたね。はい。Eu gostaria de saber da Carla Pernambuco, que é chefe de cozinha, bastante querida e conhecida entre nós, qual desses saquês, do 1 ao 6º, qual que você combinaria com algum dos pratos que você tem? Não querendo desmerecer os outros, mas o número 5, na minha opinião, é o que eu acho que combinaria bem com o mix de rolinhos e com o tartar que a gente tem com cítricos e saquê, que a gente leva no próprio molho, na marinada do molho dos cítricos, leva um pouco de saquê também. O que eu queria dizer que eu acho interessante é que a primeira vez que me convidaram para uma degustação de saquê, eu fiquei buscando referências que a gente tem do mundo dos vinhos. E aí eu buscava a nota madeirada, o frutado e não conseguia encontrar nada. E ficava preso só no aroma do arroz. E aí eu fui ver depois que, na verdade, as nuances do saquê são muito sutis. Eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Eu quero saber como você vê essa entrada do saquê com a caipirinha, com as batidas de frutas. Isso acaba difundindo ou não o saquê? Você acaba misturando as bolas? Só existe um tipo de saquê. Eu já tomei saquê só em caipirinha. Eu sempre vejo como uma opção, né, que o público possa ter para consumir a bebida, né? Porém, não diria que deve ser tomada assim como a caipirinha tradicional, né? Então, ajuda realmente a difundir, como a vendagem de saquê hoje em dia é muito grande,
né? Porém, que o público entendesse que, primeiramente, é uma bebida a ser tomado puro. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos e os preciosos comentários. Eu acho que é realmente importante para todos, né? Independente da profissão, tá? E que volto a ver em breve.